Olá, senhores, sejam novamente bem-vindos ao Osso Criativo. E aqui dando continuidade às questões do Enem 2024, prova amarela, né? Peguei essa edição da prova amarela. Estou seguindo aí agora a ordem das questões que fazem mais sentido, né, para a TRI. E aí eu trouxe duas questõezinhas, eu bati o olho, né? Da primeira que eu fiz, que foi a 136, eu bati o olho a 137. Para quem está fazendo a prova seria mais interessante. Embora 136 fosse uma questão média, o ideal é você pegar as fáceis primeiro. Então, bateu o olho, vai lendo a prova. Se você continuar se lendo, você vê que a 137 é uma questão considerada fácil. Ok? Então, seguindo a estratégia de prova, o que ele diz? Seria a gente ler o enunciado primeiro. Nessa cidade, a mediana desses dados em porcentagem da umidade relativa do ar no período considerado foi de quanto? Bom, é uma questão de estatística. A gente está aqui abordando a ideia de mediana, que é uma medida de tendência central. Aqui a gente não está interessado no que é a mediana, e sim como calcular. E, claro, eu posso desconsiderar tudo isso aqui. Ó. Se ele quer a mediana e me deu os dados, né, não tem o que fazer. A parte do texto é de fato inútil. Então, a gente sabe que para calcular a mediana a gente tem que ordenar as amostras. Nós temos que ordenar os dados de forma crescente ou decrescente. É mais comum a gente fazer de forma crescente, né? Então a gente organiza, ó, 46. O próximo seria 54, 60, 64. Tem 64 duas vezes e 66. A gente aprende na teoria de estatística que para fazer a mediana, se nós temos uma quantidade par de amostras, a gente pega os dois termos centrais e faz a média aritmética deles. Então, como nós temos 6 amostras aqui, a mediana vai ser a média aritmética dos termos centrais, né? Que no caso aqui vai ser 60 mais 64 dividido por 2. Aqui vai dar 124. Resposta 62. Ou seja, é uma questão para você não perder tempo. E isso aqui muita gente vai acertar. Então você não pode errar isso aqui. Ok? Rapidinho. Eu também trouxe outra questão. Eu bati o olho. Eu tô batendo o olho na prova, como se estivesse fazendo no dia. E eu encontrei essa questão aqui, ó, a 142. Pode perceber que da 137 para 142 já pulou alguma coisinha, né? Então, pulou o quê? 5 questões? Pulei 5 questões, ó. Essa questão aqui é uma fácil. Então, vamos lá. Eu vou ler primeiro o enunciado, como sempre. Tem que ler o enunciado, como sempre. Que é primeiro, né? A diferença de tamanho em valor absoluto, né, que é o módulo, entre as medidas em polegada das telas do telefone 2, né, e do celular 1, celular 2, celular 1, representadas apenas por uma casa decimal E. Vocês podem estar vendo aqui que a polegada, né, geralmente alguns aparelhos é medido em polegada. No caso seria a medida de uma diagonal de um equipamento eletrônico. É medido em polegadas geralmente. Ele quer a diferença entre o maior, o celular 2, e o celular 1. Somente isso. Ou seja, é uma questão de subtração. Ou seja, não pode errar isso aqui em hipótese alguma. Senão a TRI vai abaixar muito a sua nota. Aqui é um textinho. Ele está dizendo que atualmente há telefones celulares com telas de diversos tamanhos e formatos retangulares. Alguns apresentam telas medindo 3,5 polegadas com determinadas especificações. Enfim, ele falou que tem esses modelos. Isso aqui não vai adiantar de nada pra gente.
ele já está dizendo, ó, que ele quer a diferença entre a tela do telefone 2 e do telefone 1. O 2 é esse, está aqui, é indicado. Ou seja, a única coisa que você tem que se atentar aqui, você tem que lembrar, é como fazer essa conta. E lembrar que isso aqui são números, são frações mistas. Só uma revisãozinha básica disso aqui. Isso aqui é uma fração mista, tá? Isso aqui representa uma parte inteira e uma parte fracionária. Ou seja, geralmente é usado essa notação aqui de fração mista quando nós temos uma fração imprópria. Para quem lembra aí lá da sua quinta série, fração imprópria é quando você tem o numerador maior do que o denominador, ou seja, isso aqui é uma fração imprópria. Então, essas frações aqui estão representadas dessa forma porque elas são impróprias. E aí como é que lê isso aqui? Aqui, ó, é a mesma coisa que 4 partes inteiras mais 5 sextos. E isso aqui é a mesma coisa do que essa. Tá? Então você vai ter isso aqui menos 3 inteiros e 1 meio, ou seja, 3 partes inteiras mais 1 meio. Aqui, matemática básica de novo, né? MMC entre 1 e 6 é o 6. Aqui vai ficar 6 dividido por 1, 6, vezes 4, 24. Mais 5. Menos. Aqui é a mesma coisa, né? MMC entre 2 e 1 é o próprio 2. 2 dividido por 1, 2, 2 vezes 3, 6. Mais 1 aqui. Vai ficar 29 sobre 6 menos 7 sobre 2. É o que vocês estão vendo, ó. São duas frações impróprias, ó. O denominador é menor do que o numerador. Por isso que eles representam daquela forma, fração mista. Aqui, de novo, operação com fração, só matemática básica. MMC entre 6 e 2 é o próprio 6, aqui repete. Menos 6 por 2 dá 3, 3 vezes 7, 21. Aqui vai dar 8 sextos. Simplificando, né? Dá para simplificar em cima e embaixo por 2. Dividir em cima e embaixo por 2. Fica 4 terços. Só que esse valor aqui é justamente a diferença. Só que ele quer, não em forma fracionária, mas em forma decimal. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Cabe uma vez, resta 1, baixo 0, acrescenta uma vírgula. Mais uma, cabe 3 vezes, né? Dá 9. Resta 1. Ou seja, a diferença com uma casa decimal, né? Ele quer com a precisão de uma casa, é 1,3. Letra D. Então, são questões que eu estou demorando aqui mais porque isso aqui é um vídeo explicativo. Só que isso aqui você tem que fazer em 2 minutos. Ou seja, tem que fazer essas duas questões em 2 minutos. Ou até menos, né? Dependendo da sua velocidade aí. 2 questões fáceis que vão levantar muito a sua nota. Bom, então a gente se vê numa próxima. Vou continuar nesse mesmo padrão. Questões fáceis primeiro, vão aumentando o nível aí gradativamente.